Prezados irmãos, prezadas irmãs, prezados ouvintes e internautas, hoje a igreja vem nos trazer dois textos para a nossa reflexão. O primeiro deles, Mateus, capítulo 8, que nos conta sobre o episódio em que Jesus acalmou a tempestade e fez parar o vento. E os discípulos ficaram impressionados com esse poder que Jesus tinha. Não só de curar doenças, não só de ressuscitar os mortos, mas também de dar ordens para a natureza, e a natureza obedecia. E nós temos também a primeira leitura. Essa primeira leitura que tem sido palco para muita discussão e até divergência, porque essa primeira leitura fala sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Eu quero falar para você qual é a passagem que essa primeira leitura se encontra. Caso você queira, depois você pode pegar a sua Bíblia, ler novamente, tirar suas conclusões e refletir com as pessoas. Esse texto que nós estamos hoje refletindo está em Gênesis capítulo 19, versículos 15 a 29. Fala sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque eu disse que esse texto é muito polêmico, esse texto é palco, é pano de fundo para muita discussão, para inclusive até muitos combates e atritos entre as pessoas. Porque esse texto tem sido utilizado por muitas pessoas para dizer sobre o que Deus fará com os homens e as mulheres que tomaram a decisão de viver o homossexualismo, a homossexualidade. Então esse texto, por muitas pessoas, é utilizado com esse enfoque. Do mesmo jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir aqueles que vivem uma vida sexual desordenada, homem com homem, mulher com mulher. E nesse tempo onde a cultura e a ideologia LGBT tem se expandido tanto, muitas pessoas têm, inclusive, procurado discordar desse texto para encontrar fundamentos e justificativas dizendo que não é bem isso que o texto quer dizer. Hoje eu quero refletir com você sobre esse texto, mas sem entrar nessas polêmicas que para mim são secundárias e talvez até são distrações em relação ao que realmente importa. Por quê? Se você acompanha essa Santa Missa para os enfermos, ou melhor, essa Santa Missa para as famílias há algum tempo, e você estiver lembrando que algumas semanas atrás nós fizemos uma reflexão falando sobre Abraão e Ló, e falando também que os dois entraram em divergência, e os dois começaram a discutir sobre terra, sobre bens materiais, sobre gado, sobre posses, e Abraão decidiu então repartir a terra. Pediu Ló para escolher e ele ficaria com a outra. E Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Ali já, muito antes do texto de hoje, eu dizia para você, olha, Ló escolheu uma terra fértil, mas uma terra de um povo bastante complicado. Eu queria que hoje você entendesse que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não só pelos pecados sexuais. Claro, os pecados sexuais são, vamos dizer assim, o ponto mais alto, mas pelo contexto em geral vivido pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Nós temos vários textos da Bíblia que nos contam quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra. E eu separei aqui alguns outros textos da Bíblia para mostrar para você. Se você for pegar, por exemplo, a carta de Judas, aqui é Judas Tadeu,
e você deve saber, na Bíblia nós temos um texto que foi escrito, ou cuja autoria foi atribuída a Judas Tadeu, São Judas Tadeu. Essa carta bem pequenininha, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da violência, por causa da imoralidade sexual, por causa do homossexualismo e por causa do estupro. Então, nessa carta, nesse texto, está dizendo: esses foram os pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra. Depois, se você pegar o livro do profeta Isaías, capítulo 3, no versículo 9, vai dizer assim: Sodoma foi destruída por causa da falta de vergonha. Eles não tinham nem coragem, nem aquilo que Dona Maria chama, a cara nem queimava pelos pecados que cometiam. Então eles não escondiam os seus pecados, eles faziam tudo como se fosse natural, como se fosse tudo muito normal. E até os estupros que aconteciam na cidade, as piores desordens morais, sexuais, eles viam com naturalidade e achavam que não haveria problema algum. E também nós temos a passagem de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 a 50, diz assim: Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da arrogância e por causa do desprezo pelos necessitados. Aí você percebe que é como se fosse um caldeirão de coisas ruins. Eu acho que fechar a reflexão sobre Sodoma e Gomorra na questão sexual é limitar demais. Nós não podemos tirar essa questão da nossa reflexão, mas nós também não podemos restringir. Isso para mostrar para você que, em geral, a pessoa, quando ela está mergulhada numa vida de depravação sexual, não é só esse o pecado que essa pessoa comete. São muitas outras coisas que também acompanham os pecados da sexualidade e que acabam condenando aquela pessoa ou levando aquela pessoa a entrar debaixo da ira de Deus. Esse texto, meu irmão, minha irmã, de Sodoma e Gomorra, deve ser visto por nós como uma prova de que a paciência de Deus tem limite. Olha, presta atenção. O amor de Deus não tem limite. A misericórdia de Deus não tem limite. Mas a paciência de Deus tem limite. E Sodoma e Gomorra são a prova de que a paciência de Deus tem limite. De que chega um momento em que Deus diz: basta, não aguento mais, não suporto mais tanta maldade, tanta iniquidade, tanto pecado, tanta sujeira, tanta depravação, tanta coisa ruim. Eu vou destruir. E a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra são exemplos do que Deus pode, do que Deus vai fazer na vida de todas aquelas pessoas que quiserem viver do mesmo jeito. Olha o que o texto aqui está falando. Deus mandou anjos para Sodoma e Gomorra. Olha essa, Dona Maria. Olha o nível daquele povo de Sodoma e Gomorra. Deus mandou anjos para Sodoma e Gomorra para comprovarem se realmente era verdade que aquele povo estava depravado, que aquele povo não tinha mais jeito, que aquele povo não queria saber de fazer coisa honesta, coisa certa. Era um povo que havia se educado, havia se acostumado, era um povo que havia abraçado um jeito mau de viver e não queria seguir o caminho do bem. Porque veja, existem dois tipos de pessoas que seguem o caminho do mal. Existe aquela pessoa que segue o caminho do mal, mas meio que na inocência, meio que na irresponsabilidade, inconsequência. E quando aquela pessoa ouve falar que aquele caminho não é bom, que aquilo ali não vai dar certo, a pessoa volta. E existe aquela pessoa que segue o caminho do mal porque tem consciência que é esse caminho que ela quer.
Sabe aquela pessoa que puxa seu tapete só para ver você cair? Sabe aquela pessoa que faz questão de destruir sua família só para ver você chorar? Aquela pessoa que pratica o mal e se alegra com a maldade? Pois é, Deus mandou anjos para Sodoma e Gomorra para saber se o mal que estava ali era por inocência, por falta de aviso, ou era mesmo por consciência, por decisão, por uma questão de opção pessoal. E os anjos foram ficar hospedados na casa de Abraão, ou melhor, na casa de Ló. Ló, que ficava ali dentro com suas 2 filhas, morava com suas 2 filhas, com sua esposa. E os anjos hospedados ali iam fazer uma expedição nessas 2 cidades. Alguns moradores de Sodoma descobriram que esses anjos estavam lá, bateram na porta da casa de Ló e disseram: Ló, nós ficamos sabendo que você está com visita em casa. E Ló disse: sim, tem pessoas aqui que vieram me visitar. E os moradores de Sodoma, olha essa, Dona Maria, disseram para Ló: nós queremos então que você nos apresente suas visitas, porque é um costume na cidade que todo visitante que chega tem que ir para a cama com a gente. E Ló falou: não pode. O coitadinho do Ló ficou tão assustado e com tanto medo do que poderia acontecer, que Ló disse: olha, eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem estuprar minhas filhas, mas não façam nada com essas visitas, porque são homens de Deus que estão aqui. E os moradores disseram: não, nós queremos ir para a cama com essas visitas que você tem aí. E quando os anjos de Deus souberam que isso estava acontecendo, eles disseram: Ló, vai embora, foge da cidade, que nós vamos mandar fogo e enxofre para destruir tudo. Por que eu fiz questão de trazer esse texto para você? Primeiro, para chamar a sua atenção sobre os dias que nós estamos vivendo. Para mostrar para você que nós não estamos tão distantes daquele povo que vivia em Sodoma e Gomorra. Nós estamos em um tempo onde o mal se tornou tão banal, onde as pessoas estão tão acostumadas de ouvir notícias ruins que nada assusta mais. Você ouve falar de um pai que mata um filho, você ouve falar de um filho que mata um pai, você ouve falar de um pai que estupra uma filha, você ouve falar de uma filha que está tendo relação sexual com o próprio pai. E essas coisas, elas vão se repetindo tanto que chega uma hora que parece que a gente fica anestesiado, a gente não sente mais. E o pecado vai se incrustando, e o pecado vai criando no meio de nós uma presença tão cômoda e ao mesmo tempo assim tão aceitável, que chega uma hora que a gente não assusta. Aí você ouve falar de coisas abomináveis, como eu contei para você há um tempo atrás, de um filho que foi ficar com a mãe no hospital, a mãe com mais de 80 anos, a mãe internada, a mãe inconsciente, e o filho estuprou a própria mãe. As câmeras flagraram o próprio filho estuprando a mãe. Já saiu de dentro do hospital algemado e preso. E tantas outras histórias que vão acontecendo, que vão nos mostrando: nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. O Brasil se tornou, aliás, já faz tempo, né, Dona Maria, que o Brasil tem se tornado um pedacinho de Sodoma e Gomorra. Mas se você for olhar, assim, com bastante frieza e até um pouco de ceticismo, você vai ver que não é só no Brasil. Na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na América do Sul. Você vai ver que nos Estados Unidos, você vai ver que em Portugal, na Espanha, na Holanda, na Grécia, na Europa, na Rússia,
Você vai ver que na Índia, no Paquistão, na China, no mundo inteiro, o pecado tem transbordado na vida das pessoas. E o que esse texto demonstra? E é aqui que eu queria a sua atenção, sem precisar de entrar nessa discussão boba de LGBT, mas é aqui que eu quero sua atenção. Quanto mais aumenta o pecado, e aqui eu não falo só do pecado individual, mas do pecado de uma nação, de um povo. Quanto mais o povo se torna depravado, mais a ira de Deus aumenta. Mais a paciência de Deus diminui. E aí começam a acontecer coisas, como há pouco tempo aconteceu com a Covid-19, e muitos questionam por que será que essas coisas estão acontecendo. E as pessoas que têm uma visão espiritual dizem: já é a expressão da ira de Deus sobre a humanidade. Eu não estou falando essas coisas, meu irmão, minha irmã, para assustar você ou para ameaçar você, mas para mostrar para você que aqui nessa terra existe um limite para o pecado do homem. E nós estamos brincando com a paciência de Deus. Eu quis entrar nesse assunto para chamar você, para mostrar para você que você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você não pode deixar que essa onda, que essa ideologia entre dentro da sua casa, a ponto de infiltrar na sua mente, na mente dos seus filhos, na mente da sua família, e de vocês começarem a reproduzir esses comportamentos que são detestáveis aos olhos de Deus. Eu estou querendo mostrar para você, com base nesse texto, que mesmo que a cidade inteira, mesmo que o país inteiro esteja vivendo uma conduta, uma postura, um jeito de viver de depravação, você não precisa seguir o que todo mundo faz. Você tem o direito de ser diferente. Você tem o direito de prezar pela honestidade, de prezar pela pureza, pela castidade. É um direito seu ensinar para os seus filhos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não podemos profanar o nosso corpo, desonrar o nosso corpo com práticas condenáveis pela Bíblia e pela igreja. Eu estou utilizando esse texto para mostrar para você que quando o mundo inteiro está indo para o precipício, Deus te chama para ser nos dias de hoje como Ló e sua família, que resistiu. Seria tão fácil para Ló, né, Dona Maria, pensar e viver assim: ah, tá todo mundo vivendo uma vida depravada, eu também vou viver. Todo homem está traindo a esposa, eu também vou trair. Todo jovem está virando homossexual, toda menina está namorando com menina, eu vou deixar minhas filhas também namorar com as amiguinhas dela e vou achar isso normal. Está todo mundo levando uma vida torta, eu também vou levar. Ló disse: não, eu quero ser fiel a Deus com minha família. Eu tenho preocupação com a minha vida espiritual. Eu sei que isso não agrada a Deus e eu não quero condenar minha alma ao inferno. Eu não quero passar a eternidade num lago de fogo de enxofre. Eu quero alcançar o reino de Deus. Então eu vou procurar fazer minha parte, eu vou ser fiel. Ló pagou um alto preço. Ló teve de fugir. Ló teve de ir embora. Ló teve de deixar tudo. Ló perdeu até a sua esposa no meio do caminho. Ficou só com as suas filhas. Mas Ló não abriu mão da verdade. Você também, meu irmão. Nesse tempo da pós-verdade, onde até a palavra de Deus vem sendo questionada, onde até os artistas dizem: a Bíblia precisa ser reformulada, a Bíblia precisa ser atualizada, os textos da Bíblia não condizem com a realidade. Nesse tempo onde até a Bíblia está perdendo a força, que você e eu sejamos aqueles que dizem:
não para o pecado, não para essa onda de depravação que está derrubando o mundo inteiro, mas que Deus não quer que derrube sua família. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã. Com seus filhos, com sua família. Permaneça na presença de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não olhe para os lados, não olhe para trás. Foque-se em Deus, em Jesus Cristo. Nós vamos ver coisas terríveis acontecendo no mundo. Mas enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus, nós vamos ter condição de resistir como Ló e de permanecer de pé quando tudo for destruído pelo derramamento da ira de Deus sobre a terra.